Lidera o último reduto comunista no Algarve, ou pegando nas palavras da atual Presidente de Câmara, é o primeiro. A CDU perdeu ainda assim a maioria no Conselho de Silves, obrigando agora Luísa Conduto a negociar com quem ficou na oposição. Tem 53 anos, é licenciada em Engenharia Agronómica pela Faculdade de Engenharia e Recursos Naturais da Universidade do Algarve, é professora no ensino secundário, foi formadora na Escola Profissional de Agricultura do Algarve, mas desde há 12 anos que está na Câmara, ou como vereadora ou como vice-presidente. Olá, Luísa Conduto. Como é que surge na política ou como é que a política surge na sua vida? Bem, antes de mais, bom dia e obrigada por esta oportunidade. A política na minha vida surge desde sempre. Portanto, na família, embora não existisse um político ativo no terreno, havia um político ativo nos bastidores e, portanto, a política sempre fez parte da minha vida. Isso quer dizer o quê? Pai, avô? Isso quer dizer pai. Pai? Quer dizer pai. O pai que tinha o quê? Passava uma mensagem? Ele era ativo na política, no movimento associativo? O pai era um militante comunista, do qual me orgulho muito. E a família também era, até porque eu sou de origem alentejana, Mértola, e isso também está aqui, de certa forma, colocado nas nossas entranhas, por assim dizer. Mas a realidade é que, para mim, a política ativa aparece realmente em 2013 pela mão da Rosa Palma, que me convida para integrar a lista dela. Porque até aí não existia essa... Agora fiquei curioso. Que mensagem é que o pai trazia? O que é que via? Do que é que se lembra nas primeiras memórias que a Luísa tem sobre essa mensagem que o pai trazia ou que a Luísa via que ele ia buscar lá fora? Olha, as primeiras lembranças que eu tenho... E dizer que era... Eu vivo em São Bartolomeu de Messinos, e em São Bartolomeu de Messinos havia realmente um núcleo muito ativo de comunistas, e a verdade é que as lembranças que eu tenho é precisamente a construção do centro de trabalho, do trabalho comunitário, de se juntarem todos para construir aquele centro de trabalho. Esta é das primeiras lembranças que eu tenho desta vida assim ativa da parte do pai. E o que é que faziam lá nesse centro de trabalho? Porque é que ele era decisivo para São Bartolomeu? Foi o centro de trabalho que foi construído precisamente para que o partido tivesse um centro de trabalho, nós não lhe chamamos sede, ele é realmente um centro de trabalho onde nos podemos reunir e definir realmente aquilo que temos para realizar. E a Luísa era pequena, andava lá pelo meio? Eu era pequena. Andava lá pelo meio? Sim, andávamos todos, portanto havia muita criança na altura, estamos a falar dos anos 80, havia realmente muita criança e é aí as primeiras lembranças que tenho. Depois, obviamente, todas aquelas idas à festa do Avante, que era tradicional que de Messinos partissem, e não só, acho que do concelho todo. Era mais do que uma festa de família, ou seja, eram todos que era todos mesmo, juntos. Era mesmo uma festa de família. Aliás, acho que ainda hoje consideramos que assim o E a Luísa ficou sempre com esse bichinho dentro de si. Sim. E estava-me a dizer, só em 2012, 2013? 2013, em 2013. E antes não, porquê? Não aconteceu? Não, nunca chegou a acontecer, até porque os anos vão passando, quando a gente não se integra diretamente em juventudes partidárias, as coisas também não fluem, assim, né? E eu nunca me integrei em juventude partidária nenhuma e, portanto, continuava a ter a minha forma de pensar, mas, obviamente, não estava na política ativa de forma nenhuma. Então, se não tem essa ligação com as juventudes, o que é que motiva, na altura, o partido, ou neste caso a Rosa, a convidá-la para integrar as listas? Apesar de eu não estar diretamente na política, tal como a Rosa também não estava, e nunca esquecer que a CDU é uma ampla coligação democrática que não se cinge a militantes do PCP, de forma nenhuma, até porque a Rosa Palma é precisamente o rosto de uma independente que se candidatou como cabeça de lista à Câmara Municipal de Silves. E, portanto, as listas da CDU entregam realmente muito mais independentes do que propriamente militantes do PCP, que fique bem claro, ou de outras forças políticas, não como militantes, mas que tenham outras ideologias. Portanto, a coligação democrática unitária é aberta, amplamente aberta, a todos aqueles que queiram integrar este projeto da CDU. E como é que a Luísa aparece, então, nesse convite? Eu apareço precisamente
para além de ter este ascendente de famílias comunistas, a verdade é que tínhamos uma proximidade grande, porque somos amigas desde sempre, crescemos juntas e, portanto, também foi dessa forma que a Rosa veio até mim para que pudesse também integrar a lista à data. Fica surpreendida e agora vou meter-me na política, vou participar mais ativamente, se mexe consigo de alguma forma? Na altura, sim. Até para ser muito sincera, se a Rosa não tivesse insistido à data, certamente eu não estaria hoje aqui. Portanto, isso deve-se, em primeiro lugar, à Rosa Palma, que acreditou que eu teria, se fôssemos eleitos, poderia fazer realmente um bom trabalho com ela e felizmente que assim aconteceu. E foram 12 anos. 12 anos. E agora está aqui como Presidente de Câmara. Alguma vez pensou numa coisa dessas? Quando é que percebeu, se é que há algum momento em que a Luísa percebe, eu tenho que fazer um pouco mais, tenho que dar um pouco mais, tenho que lá chegar? Se isso existe sequer dessa maneira? Não existiu, muito sinceramente não existiu. A gente aqui sempre, eu não sei como é que funcionam os outros partidos, muito sinceramente, mas nós aqui trabalhamos realmente como um coletivo e sempre, nunca foi, aliás, nunca houve intenção nenhuma dos membros que integram o Executivo, que agora termina funções, de assumir um papel de Presidente. Eu até diria de outra forma, de passar a perna ao Presidente para ser Presidente. Mas não há ambição das pessoas? Muito sinceramente, a nossa ambição aqui foi sempre trabalhar em conjunto. Certo, nunca houve um destaque de dizermos que, o próximo Presidente vou ser eu. Mas depois de um ciclo político completo da Rosa, em que é preciso arranjar uma nova figura para estar à frente da lista da CDU, não há ambição das pessoas em querer... Foi uma decisão coletiva, por incrível que vos possa parecer a vocês, para nós não é estranho, de forma nenhuma. Continuaríamos os mesmos a dedicar-nos ao grupo que saísse para ser eleitos ou não, assim a população o entendesse, mas não houve qualquer disputa nem não foi esgrimido esse assunto de forma nenhuma. Então, ou seja, acho que muito serenamente a Luísa na altura à primeira também não queria, não é? Mas também a verdade é que todos temos aqui... É pesado o tempo, é pesado no sentido... Tem que se dar muito de si próprio, deixa-se muito da vida para trás? É verdade, não é? Mas deixamos todos aqueles que integramos, e volto a dizer, este coletivo, porque a verdade é que damos todos aqueles que estão no grupo, mesmo aqueles que não estão na parte visível, não é? Porque os visíveis são os vereadores e a Presidente, mas existe um grupo de trabalho que nos acompanha e que trabalha arduamente, tanto como aos vereadores e a Presidente. É preciso termos também presente essa questão. Agora, a realidade é que, ao contrário do que aquilo que possa acontecer noutros locais, connosco isso nunca aconteceu. Portanto, fomos sempre um grupo unido e isso é mais do que visível ao longo destes 12 anos. Todos aqueles que integraram não saíram, ou seja... Então explique-me lá essa ideia de que a Luísa, a primeira, quando recebe a notícia, se calhar não me apetecia assim tanto. Se calhar, não eu não apetecer, vamos lá ver dentro do grupo se realmente serei eu, não é? Porque qualquer um de nós tem condições para ser Presidente de Câmara. Certo, mas quando dizem, é a Luísa, escolhemos a Luísa, o que é que a Luísa sente lá dentro perante nessa altura senti bem, não vou ter mesmo que avançar, porque se o grupo acha que sou eu que tenho condições para assumir a cabeça de lista, ou seja, a visibilidade desta candidatura, porque é isso que se trata aqui, então temos que avançar, porque não vamos deixar cair o trabalho que temos nestes 12 anos e da vontade que temos de continuar a fazê-lo e tudo aquilo que temos projetado e tudo aquilo que temos em andamento. Não há maiorias absolutas, agora vai ser mais difícil Mas negociar. As maiorias absolutas têm, realmente, quando um executivo tem maioria absoluta, tem um outro conforto. É verdade. Mas a democracia também nos diz que nem sempre a população escolhe as maiorias e, portanto, temos que governar com aquilo que é o resultado que o povo decidiu. Mal feito se assim não fosse, mas também dizer que não é inédito para a CDU, aqui na Câmara de Silves, as maiorias ou não maiorias, até porque o primeiro mandato que tivemos em 2013, 2017, foi precisamente com uma minoria e isso não invalidou e não invalida, e democraticamente acho que é assim é que tem mesmo que ser, é podermos trabalhar com todos, porque foi essa a escolha da população e temos que a respeitar, não é? Luísa, vai ser a única Presidente de Câmara da CDU no Algarve.
Isso acresce um pouco da responsabilidade. Eu sei que provavelmente vai sacudir essa responsabilidade. Não é sua, ganhou, vai ter que fazer aquilo que tem a fazer por Silves e não tanto pelo partido. Mas há uma espécie de responsabilidade que lá no fundo se sente por estar à frente de uma Câmara CDU, tendo em conta que houve uma redução de câmaras CDU nestas últimas autárquicas. Há sempre. Sempre, até porque estamos a falar de uma questão política, não é? E se é a coisa que a nós nos orgulha, é precisamente o trabalho autárquico da CDU, que não deve ser nunca descurado. Antes, pelo contrário, as eleições a nível nacional e legislativas têm um pendor, as autárquicas têm a outra, e se há coisa que no país não podemos nunca descurar é precisamente o trabalho autárquico que ao longo destes 51 anos a CDU tem feito nas suas câmaras. E, portanto, essa é a primeira questão que temos sempre que colocar quando somos autárquicas da CDU. É precisamente não defraudar aquilo que tem sido o trabalho autárquico ao longo destes anos em todas as câmaras onde a CDU tem sido poder. E, portanto, é isso que pretendemos também aqui continuar a fazer, tal como fizemos nestes 12 anos. Luísa, não é algarvia de Gema, é natural de Mértola e residente desde sempre em São Bartolomeu de Messinos. O que é que a trouxe do Alentejo até ao Algarve? Bem, a família já estava no Algarve, não é? Ou seja, e fui só nascer ao Alentejo. Foi só de propósito a Mértola para nascer? Porque os alentejanos têm destas coisas que não consegue compreender, mas são esses sentimentos provavelmente que cada alentejano sente. Portanto, os meus pais já residiam no Algarve e à data do meu nascimento também entendeu ir para o Alentejo para eu nascer. Ou seja, foi de propósito lá ao Alentejo, a Luísa esteve lá, nasceu em Mértola, esteve lá cerca de uma semana e voltou outra vez para São Bartolomeu de Messinos. Isso mesmo. Como é que foi crescer em São Bartolomeu de Messinos? Este Algarve de há cerca de 50 anos atrás, o que é que se recorda? Um Algarve completamente diferente, não é? Acho que é um Algarve e acho que é um país completamente diferente o de há 50 anos atrás. Não só pela evolução que tivemos em termos de condições de vida, mas também pela sociedade em si. Ou seja, há 50 anos atrás vivíamos na rua, não é? E, portanto, vivíamos na rua, isto é, as crianças viviam na rua, brincávamos na rua, portanto, era ao final do dia que se regressava à casa. A verdade é essa, era preciso que alguém gritasse que estava na hora de ir para casa. E havia casa para todos. E havia casa para todos. Coisa que o Algarve hoje em dia já é mais difícil de encontrar. Que é mais difícil. E, portanto, a infância, eu acho que foi uma infância igual à da maioria das pessoas da minha idade de hoje em dia, ou seja, foi uma infância passada com um grupo de amigos, de vizinhos, que crescemos todos juntos, que brincávamos na rua, não havia telemóveis, não havia tablets, não havia as tecnologias que temos hoje e, portanto, as vivências eram completamente diferentes e podemos até dizer que muito mais humanas do que aquilo que são hoje. Não é? Havia, já sei que a discussão política não existia em casa, mas acredito que havia também, às vezes, uma reflexão, nem que fosse uma reflexão agradável e sã em relação aos acontecimentos políticos. Sim, mas a verdade é que era uma diversidade muito grande também dos jovens à data. E eu posso dizer que na altura eu se calhar era a única comunista dentro do grupo, depois todos os outros eram do PSD. Era mais ou menos isso, não é? E havia alguma espécie de picardia? Claro que sim, mas isso faz parte da juventude, claro. Não é verdade? Faz parte do crescimento. Quer dizer, estamos a falar aqui nos anos 80, em que Cavaco Silva aparecia como aquela figura, não é? A Luísa era quase como uma figura à margem nesse grupo. Sim, acredito. É verdade. Mas nunca houve nenhuma... Acho que fomos sempre todos amigos, independentemente daquilo que poderíamos ter enquanto ideologias partidárias. Nunca houve qualquer questão em termos de amizade, antes pelo contrário. Qual é que é o valor que a mãe, ou se calhar provavelmente o seu pai, lhe transmitiu e hoje ainda a guia nas suas decisões políticas? Há assim alguma espécie de referência, alguma frase que tenha ficado na cabeça? Certamente que sim. É que aquilo que somos na política temos que ser também no nosso dia-a-dia. Ou seja, aquilo que são os valores que nos trazem no nosso dia-a-dia devem ser os mesmos que a gente deve carregar para a política. Por exemplo? Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, a política não é ser um boneco.
não é? A política é ser o autêntico, é ser o verdadeiro. E principalmente na política não devemos enganar quem está do outro lado. Mas a maior parte das vezes vemos bonecos, ou não? Bem, não me leva a fazer Mas concorda comigo ou não? Considerações. Concorda que muitas vezes a política, e até que faz com que as pessoas provavelmente digam isso, estamos fartos dos políticos porque veem os bonecos? Porque a maioria das vezes não se age na política com a naturalidade que se deveria agir e principalmente com a verdade que se deveria agir. E acho que na política temos de ser verdadeiros a esse ponto, ou seja, não podemos dizer que sim a tudo e quando é necessário dizer que não, temos que o dizer, não podemos enganar quem está do outro lado, porque é isso é que faz a descredibilização dos políticos. Independentemente das batalhas que terá que enfrentar à conta disso? Independentemente dessas batalhas. Já enfrentou muitas? Já enfrentamos muitas, mas também... Agora vai enfrentar mais, se calhar, não? Vamos com certeza. Aliás, isso faz parte da democracia, não é? É debatermos. Mas tenho a certeza que o leque de vereadores que vai integrar o Executivo Municipal somos todos pessoas do Conselho e, portanto, certamente queremos o melhor para a nossa terra, independentemente daquilo que são as nossas diferenças políticas. Eu nem estava tanto a falar com a gestão autárquica nesse aspecto, não é? Eu estou a falar das decisões do dia-a-dia, como Presidente de Câmara. Muitas vezes, de certeza absoluta que... Muitas vezes não é possível há dizer muita sim gente a que fica tudo. satisfeita, há outra que nem por isso, não é? Mas isso é sempre, não é? Isso faz parte do dia-a-dia, não é? Quer da nossa vida política, quer da nossa vida pessoal. Não podemos dizer sim a tudo. Agora, temos é que realmente agir com verdade. E se não é possível, não é possível. Portanto, não se engana quem está do outro lado. Quando a Rosa Palma vai buscar, o seu filho tem, à volta, era adolescente, em 13, 14 anos, Sim. pelas contas que fizemos. Sim. A política tira muito a uma mãe? É um sacrifício pessoal que também se faz ao abraçar essa causa política? É sempre um sacrifício pessoal que se faz, porque a política, quando há entrega, e tem que haver, não é? Tem que haver, porque quem assume cargos políticos tem que se dedicar ao cargo que assumiu, porque é isso que a população espera de si. Obviamente não deixamos de ter família, mas obviamente que também retiramos aqui tempo à família, mas quem vem para a política também tem certamente a concordância da família, porque tem que haver aqui uma entreajuda entre todos. A família não cobra um pouquinho às vezes? Até hoje a família não cobrou, é verdade, a família tem sido sempre um apoio e acho que isso é com todos aqueles que vêm para a política, acho que a família, apesar de estar nos bastidores, porque não são eleitos, não são ativistas, não estão na política e por isso também devem ficar do outro lado, longe daquilo que é a exposição mediática e daquilo, porque sabemos que quando exercemos cargos estamos obviamente expostos a muita coisa, nomeadamente às críticas, mas as críticas fazem parte. Fazem não é? parte, sim. E mas a família às tantas apanha por tabela, por assim dizer, não é? E é isso que também não queremos. E, portanto, a família fica no seu canto resguardado. Isso mesmo. A Rosa, aqui, olhando para trás, daqui a uns anos, qual é que gostava de deixar a sua obra principal? Gostava que, se lhe correr bem, como a Rosa, se fizer um ciclo político completo, os 3 mandatos, o que é que gostava que os de Silves do Conselho olhassem? Isto foi a Luísa que fez. Há, assim, alguma obra emblemática que gostasse de deixar para trás? Em primeiro lugar, eu não gostaria que dissessem que foi a Luísa que fez. Eu gostava que dissessem este é um trabalho da CDU. Foi no tempo da Luísa? Foi no tempo da Luísa, mas é um trabalho da CDU. O que é que eu gostava? Olha, eu gostava para já de ver as obras que temos em curso que sejam terminadas, e nomeadamente aqui na cidade de Silves, com todo o património que temos e a recuperação que estamos a fazer. 40 obras em concurso público e outras 20 que já estão em curso. É verdade, é verdade. Mas também aquilo que gostávamos de deixar é precisamente dotarmos a cidade e o Conselho de melhores infraestruturas desportivas. Essa é a grande... Essa é a grande batalha que temos pela frente. É precisamente dotar a nossa cidade e o nosso Conselho de mais infraestruturas desportivas que permitam realmente o acesso a todos nas diferentes modalidades, aquilo que hoje está um pouco também aqui restringido pelas condições que temos. Há
aqui zonas em Silves que ainda não têm água Há canalizada? zonas que em Silves não temos água canalizada, ou seja, neste momento nós temos cerca de 80% de cobertura de água É canalizada. impressionante. Quantas pessoas é que ainda não têm água canalizada? Ainda temos muitas. E isto, quando eu digo 80% do território, mas não esquecer que Silves, pelos seus 700 km quadrados de área, tem realmente muita dispersão nas casas. E é aí também que há a grande dificuldade em poder levar água a esses municípios. Até porque as infraestruturas são caras, todos sabemos disso. Fazer as ligações, as puxadas. A questão não é o ser caro, porque o ser caro é um pormenor que não deve inviabilizar que todos tenham Claro, esse mas acesso. é caro quando é Quanto bolsas mais de disperso, população, mais disperso. mais caro é. Neste momento nós temos As pessoas recorrem aqui a furos? a furos. Neste momento, mas também temos o problema de, em anos em que temos tido seca extrema, obviamente que os furos também secam. E, portanto, também tem que haver aqui uma garantia para estes municípios que a água, sendo um bem essencial, não poderá faltar. Dizer-vos que neste momento nós temos uma rede que é constituída por 700 km quadrados de condutas. Portanto, é notável num território destes. Agora, dizermos que, bem, já estamos bem, não estamos, não é? E aqui aquilo que pretendemos é cada vez mais conseguir estender a nossa rede de água, mas como disse anteriormente, essa extensão da rede de água só é possível com uma estabilização de todas as infraestruturas que temos, que neste momento estão em curso também. Parece uma espécie quase que de contrassenso, não é? Nós estamos aqui junto ao segundo monumento mais visitado no Algarve, o Castelo de Silves, a seguir à Fortaleza de Sagres, e ainda temos neste concelho essa dificuldade. Ou seja, o que eu lhe pergunto é se acha que os políticos no Terreiro do Paço têm relegado de uma forma constante o Algarve para um papel de apenas o de albergar as toalhas no verão, em agosto. Eu acho que têm. Acho que têm e acho que nós algarvios também temos que fazer mais pressão e realmente demonstrar que temos que ser olhados de uma outra forma. Os algarvios têm lutado pouco? Eu acho que não temos lutado o suficiente e eu acho que temos de ser uma região unida quando temos que lutar pelo aquilo que a região precisa. E em termos de infraestruturas, e não estou a falar só da água, existem outras, e isso daria aqui para fazermos uma nova entrevista, provavelmente, mas no concreto, relativamente à água, realmente o Algarve foi renegado para segundo plano, porque as dificuldades em termos de abastecimento, acho que quem as sente realmente são quem cá vive, não é? Agora, não podemos querer uma região turística, sem ter realmente a capacidade de abastecimento, mas não esquecer que o Algarve não é apenas turismo. Não é? Nós somos, e estando aqui em Silves, neste concelho, não poderíamos deixar de dizer que somos a capital da laranja e somos precisamente o concelho que tem a maior produção de citrinos. O resto do país muitas vezes esquece isso. E por vezes esquece que o Algarve não é apenas turismo, o Algarve não é apenas o litoral, não é? E num concelho destes que se estende da Serra ao Mar, onde a produção agrícola tem um papel determinante e temos condições climatéricas excelentes e do solo também, e é isso que nos permite também ter a qualidade que temos em termos de produtos agrícolas. Todos sabemos que a agricultura, obviamente, também precisa de água. E, portanto, o que temos que conjugar aqui são os dois ou três, e neste caso as três variantes, que é precisamente a questão agrícola, a questão turística e a questão de quem cá vive. Portanto, a água tem que ser pensada desta forma. Mas a questão é que nem todos os concelhos conseguem, todos os concelhos do Distrito de Faro têm as mesmas necessidades, não é? Estas mesmas necessidades. Mas temos que também ter presente que a água se concentra nas barragens de abastecimento. Portanto, sendo assim, eu acho que temos todos de trabalhar para o mesmo, independentemente de termos ou não termos agricultura ou de sermos mais um concelho turístico do que o outro, porque as necessidades de água acabam por ser para a região, não é? E tem que haver realmente esta solidariedade entre todos os municípios. Não podemos estar com capelinhas. Aqui somos uma região. E há muitas capelinhas ainda no Algarve? Eu quero acreditar que não. E acho que temos sido nos últimos tempos bastante unidos. Acho que os autarcas da região têm sido unidos e eu espero que continuemos a ser unidos naquilo que são as necessidades para esta região e das podermos reivindicar e exigir que o Algarve não é só turismo. Nós vivemos cá o ano inteiro, temos produção agrícola,
temos serviços a prestar, é verdade, mas também queremos ter indústria e, portanto, queremos não ser apenas identificado como uma região de turismo. Luísa, qual é que é a sua grande esperança ou desejo para o futuro de Silves e da região do Algarve nos próximos 10 a 20 anos? Como é que gostava de olhar para trás daqui a 10, 20 anos e perceber que o Algarve, não necessariamente Silves, pode ser Silves, mas apesar de já nos ter dado alguma resposta em relação a isso, mas o Algarve, o que é que gostava de ver de grandes mudanças estruturais aqui no Algarve? O Algarve só poderá ser realmente uma grande região turística se, em primeiro lugar, quem cá vive tenha as melhores condições de vida. E, portanto, aquilo que eu espero que daqui a 20 anos possamos olhar para trás e dizer é que a nossa região foi dotada de infraestruturas que permitem à população ter realmente melhores condições de vida. E quando digo infraestruturas, obviamente estou-me a referir ao caso da saúde, não é? Temos um desejado hospital que continua a não sair, mas não só o hospital, mas também os profissionais que fazem falta a esta mesma infraestrutura e àqueles que temos atualmente na região. E, portanto, o que eu quero é que daqui a 20 anos, Silves, em particular, mas a região do Algarve num todo, possa realmente a sua população estar melhor servida, ter realmente melhores condições de vida e que se invista realmente no Algarve como uma região onde se habita o ano inteiro e não apenas como uma estância balnear turística. Portanto, nós só conseguimos ser realmente uma boa estância turística se quem cá vive também tenha as melhores condições de vida e é isso que eu espero daqui a 20 anos possamos dizer, realmente houve uma evolução, a nossa região tem hoje melhores condições para quem cá vive e tornou-se atrativa para que aqueles que cá estão continuem a cá residir e queiram residir realmente no Algarve. E em Silves em particular. Muito obrigado. Obrigada, sim. Obrigado.